Cena Pública está de volta e o debate hoje é em torno de um velho conhecido dos cearenses, mas que continua incomodando e muito, principalmente as autoridades de saúde, a dengue. Doutor Antônio Lima, a gente falou aqui com o doutor Anastácio, inclusive, desse problema cultural que o cearense, pela escassez de água, ao longo dos anos, acumula água em casa e outros recipientes que se encontram ainda nesses mutirões que a gente acompanha, inclusive aqui na TV Ceará, se depara com pneu, garrafa, aquele coletor da geladeira que muita gente não sabe. Isso é um problema sério e a falta de informação fica muito evidente nesse caso. Tem essa questão que eu acho que o termo correto nem é exatamente cultural, que é de acumular água. Muitas vezes é uma necessidade. Por exemplo, você tem bairros de Fortaleza que ainda há intermitência de abastecimento. Então, se você tem intermitência, você vai ter que acumular, né? Porque você tem que se proteger da falta d'água. São poucos, provavelmente são poucos, mas em alguns bairros você nota ainda acúmulo de água dentro dos domicílios. Você tem precariedade de habitação, por exemplo, adensamento populacional muito grande, né? A densidade de Fortaleza, se eu não me engano, é maior de todas as capitais brasileiras. Inclusive, Pirambu foi apontado como uma das maiores do país. Maiores densidade do país, né? Fortaleza não é uma cidade de boa distribuição, territorialmente muito grande, né? E você tem uma população adensada, né? Muito junta. E você tem, além do acúmulo de água, aí você tem alguns outros aspectos que dizem respeito podem dizer respeito a aspectos culturais, educacionais, que é você meio que acumular água de uma maneira não equilibrada, ou seja, você não tem um processo cotidiano domiciliar de limpeza, de evitar potenciais criadouros, seja o vasilhame, seja... Aí você tem essa dinâmica, né? E que é necessário que se mude. Algumas pessoas têm discutido muito essa questão da verticalização. Você tem espaços em que você, dentro do município, que a verticalização foi muito intensa e muito rápida. Aí um pouco que o Luciano estava trazendo, assim, o mosquito viaja conosco, ele vai para o 10º andar, para o 9º, etc. Mas é muito provável, hoje, nós tivemos um fenômeno em 2011, Fortaleza também teve, como estado, o maior número de casos da sua história de notificados. Vai fechar com mais de 34 mil casos o ano de 2000 e fechou o ano de 2011. Mas nós tivemos um grande predomínio de casos notificados, inclusive os óbitos também, ainda das populações menos favorecidas. Ele é democrático, o mosquito é democrático, mas você tem pontos dentro da cidade de Fortaleza em que claramente existe aglomerados de casos. Você tem, por exemplo, aquele cinturão do Maranguapinho, teve mais casos. Aquele cinturão que margeia o Maranguapinho, que você tem casos de leishmaniose, que você tem mortalidade infantil elevada. Você também teve... são áreas de risco. Você também teve áreas de risco. Ali você também teve o maior número de casos. Pode ser que não reflita exatamente a realidade. Por quê? Isso é até uma questão importante que nós também observamos. As notificações de dengue dos hospitais privados são muito menores que os hospitais públicos. Né? Uma questão curiosa. Não quer dizer que não ocorram casos na população que busca os hospitais. O que não quer dizer que não ocorra casos em outros bairros mais favorecidos. Mas o que eu quero dizer é que mais de 80% dos casos de Fortaleza são notificações do setor público. Mas os hospitais não estariam repassando esses dados? Seria isso? A notificação poderia ser... A gente tem tentado, eu acho que Fortaleza, o Estado também, estimular a notificação dos hospitais privados, mas elas são bem menores do que os hospitais públicos. Porque nós temos os núcleos de epidemiologia hospitalar implantados em todos os hospitais distritais de Fortaleza e mais no Hospital São José, no Hospital Geral, no Hospital César Carlos, onde nós temos núcleos de epidemiologia que, entre outras funções, tem essa função de notificar. O que eu quero dizer é que nós temos uma situação em que, de fato, a dengue é disparadamente a doença tropical, a doença transmissível, com maior dispersão na cidade, porque ao contrário da leishmaniose, ao contrário da leptospirose, não ocorre apenas em áreas de risco. Mas, no entanto, nós ainda temos que perceber melhor como ela tem se distribuído na população inteira em alguns anos, porque nós temos ainda dificuldade de notificação. Eu não quero dizer com isso que nós temos que aumentar a burocracia, não. Temos que notificar. Nós temos uma epidemia de dengue, às vezes é difícil notificar. Né? Nós temos 50 mil casos, o Hospital São José está atendendo quantos casos de dengue por dia?
Você não vai exigir que um hospital seja capaz de notificar todos os casos. Mas, para nós termos um quadro mais preciso da dispersão da doença, a gente teria que melhorar a notificação também nos hospitais Conhecer como da é que rede funciona, como um todo. né? Bacana. Doutor Luciano, a gente tem aqui em Fortaleza, estava falando sobre a água como principal contribuinte aí para que o mosquito se desenvolva. Fortaleza tem o Rio Cocó, que é uma área de mangue, que em determinados períodos do ano acumula água. A água sobe e desce do Rio Cocó, mas a gente vê muitas poças de água por ali. Isso é prejudicial, é preocupante ou não? Pensando em Aedes aegypti, não. Toda a reprodução dele se dá em depósito domiciliar. Como ele coloca o ovo na parede, num açude, num rio, numa lagoa, eu não tenho parede. Então acaba que essa postura não acontece. Mesmo que ela, porventura, ocorra em algum depósito que esteja lá dentro de um pneu que não está dentro d'água totalmente, a maior parte desses reservatórios eles têm peixes. Então esses peixes acabam se alimentando das larvas. Então, para Aedes aegypti não é um problema. A gente tem um problema comum aqui no mangue, na região próxima ao shopping center, que é uma outra espécie de Aedes, que é o Aedes tenorrhynchus, que ele é um mosquito exclusivamente de mangue. Ele não transmite nenhuma doença, mas ele é extremamente agressivo. Então é comum a época do ano aqui em Fortaleza que a maré baixa, que as pessoas caminham pelo cocó e ele vem em cima e pica muito. E como ele tem a perna listada de branco e preto também, por ser do gênero Aedes, as pessoas confundem com Aedes aegypti e se apavoram. Então, na prática, naquela região do cocó, daquela região de mangue, o clima acaba não favorecendo a dispersão do Aedes aegypti e outras espécies se instalam que causam, felizmente, não transmitem dengue para a gente. É muito comum a gente ver as pessoas, enfim, na rua e ver um mosquito com perna listada. É mosquito da dengue. Dá para identificar, de fato, assim, visualmente ou não, o mosquito? O fato dele ter essa perninha listada de branco e preto é uma grande característica, mas nem todo mosquito que tem perna listada ele é Aedes aegypti. Eu até brinco quando a gente está falando com estudantes que é melhor que ele pense que é. E aí tem alguns colegas que dizem que a gente só vai ter um controle efetivo de dengue quando a gente tiver raiva do Aedes aegypti, como a gente tem de uma barata. As pessoas não permitem que você, minha esposa não me permite que eu vá dormir se ela vê uma barata atrás do sofá. Enquanto eu não matar, a gente não dorme. Então acaba que se a gente, no dia que a gente tivesse convívio mais raiva do Aedes aegypti, a gente vai talvez ter um controle mais sustentável. Hoje é comum as pessoas dizerem, ah não, no meu bairro tem, na minha escola tem, na minha casa tem. E parece um fato normal. Eu convivo com ele hoje como se ele fosse uma coisa normal no meu meio. Na verdade não é, a gente era para eliminar esse vetor. Pânico e pavor como se tem de barata. Outra pergunta, mosquiteiro e inseticida, são aliados no combate ao mosquito dentro de casa ou não? Eu acho que pensando em dengue, qualquer alternativa a mais, ela é uma alternativa importante. Claro que nenhuma sozinha vai resolver. Da mesma forma que colocar um peixinho não resolve, que o larvicida sozinho não resolve, o inseticida muito menos. A ideia, a melhor alternativa de controle tem sido ainda a prevenção. Evitar que o mosquito tenha acesso àquele depósito, que ele possa reproduzir. Depois de um mosquito adulto, aí pode ser inseticida, pode ser tapa, pode ser raquete, qualquer alternativa dessa que venha contribuir para matar os mosquitos ajuda. Nada isoladamente vai resolver. Tem gente que planta uma espécie, citronela, se eu não me engano, e que diz que combate só o fato da planta estar na frente de casa, o mosquito não aparece. Isso é verdade? Isso foi muito comum para a gente, estava uns 5, 6 anos atrás, com a planta do pé de ninho. Isso chegou aqui, se espalhou de uma forma, vários municípios tiraram, exato. Nós tivemos municípios no interior que tiraram árvores naturais daquela região para plantar ninho porque repelia Aedes aegypti. O que existe de fato é que o extrato dessa folha, numa concentração bem elevada na água, ela mata a larva. Então existem vários trabalhos comprovando que extrato vegetal funciona, mas em condições limitadas, porque a gente não pode usar esse extrato em água de consumo. Mas dizem que o fato de ter a planta, então, não funciona. Absolutamente. Nem para a leishmaniose também. Muito menos. Plante, porque ótimo, você vai arborizar a cidade, você deixa a cidade com um clima mais agradável, mas pensando em prevenção de Aedes aegypti, não tem nem nada no mundo que prove isso. Bacana. Doutor Arruda Bastos, muita gente questiona a ausência dos carros fumacê aqui em Fortaleza, no interior do estado. Quando é que ele pode ser usado e por que ele não aparece sempre? Essa é uma queixa frequente, né? No meu bairro, por que o fumacê não está passando? Ele deve ser utilizado em momentos realmente de uma epidemia, no momento preciso, né? Porque o que nós observamos é que o mosquito ele tem feito uma seleção, ele tem ficado resistente. Então você não pode... Seria uma espécie de último recurso. É, o último recurso. Você pode estar usando indiscriminadamente. Então começou o ano, vamos utilizar. A Secretaria tem reforçado, inclusive, a sua frota, adquirido bombas costais, inclusive portáteis, né, para fazer o fumacê em locais que o veículo não consegue entrar, em ruas pequenas, no interior. Distribuímos, inclusive, 300 equipamentos dele esse ano. Aliás, no finzinho do ano passado, distribuímos 300 equipamentos costais para as regionais de saúde,
exatamente para que atenda os municípios em caso de necessidade. Aqui ampliamos a nossa frota, inclusive, com recursos do Estado e também frota encaminhada pelo Ministério da Saúde, mas ele deve ser utilizado com critério técnico e no momento ideal, senão você vai perder essa arma. É a mesma coisa, vou citar aqui um exemplo da minha área, eu sou cancerologista, você utilizar um tratamento que não está indicado nas primeiras fases da doença. Você utilizou aquele tratamento e quando você precisar usar, você já utilizou. Você não vai ter o mesmo efeito. Então, fumacê tem sua indicação, mas deve ser tecnicamente precisa. E muitas vezes a solicitação é muito política. Eu estou tendo aqui uma epidemia, vem aquele carro, dá aquela sensação de segurança que ele está passando. Outra coisa deve-se explicar que o inseticida ele age por um tempo curto e só no mosquito que está voando, no mosquito adulto, no mosquito alado. Ele não tem ação nos ovos, nem tem ação nas larvas. Né? Então isso é uma coisa importante. Muitas das vezes, não, o fumacê está passando, eu não vou mais ter trabalho de limpar o meu quintal, nem fazer essa minha obrigação semanal ou diária, porque o fumacê chegou, né? Então aí não vamos mais limpar a cidade, não vamos mais ter o cuidado com a água dentro de casa, porque fumacê. Então aí é um engano. Fumacê ele só mata o mosquito adulto, tem um períodozinho curto e as outras medidas têm muito mais efeito preventivo e de reduzir realmente, fazer com que não se chegue a uma epidemia. Se está usando fumacê, porque já está numa situação de epidemia. É para ficar aliviado, né? Para ficar preocupado com a fumacê na rua. A gente tem um ano de eleição agora, 2012, e como é que o governo do estado trabalha? Muitos municípios devem ter troca de gestão, gestores que vão sair, novos vão assumir, para dar continuidade a esse trabalho de combate à dengue. Como é que o governo do estado vai se preparar e vai agir? Isso é sempre uma preocupação, embora já tenha sido de uma forma maior. Nesse começo de ano, o que nós sabemos é que todas as prefeituras, todos os prefeitos, ou que possam se reeleger ou não, eles não querem ter uma epidemia de dengue, que isso não faz bem eleitoralmente, né? Então, eu acho que nesse começo de ano a mobilização deve ser muito efetiva. Nós estamos colaborando com essa ação em todos os municípios. O Ministério da Saúde está repassando agora 5 milhões de reais para os municípios que necessitam ampliar suas ações. Foi apresentado no Ministério esses planos de contingência. E o que não é a preocupação nossa é exatamente manter essa mobilização, que nós vamos ter, sem sombra de dúvida, no primeiro semestre, principalmente depois do período eleitoral. Porque o que acontece muito é a desmobilização daqueles prefeitos que não conseguem reeleição ou aqueles prefeitos que não elegeram os seus candidatos, né? Então, acontece uma certa retração das ações de forma geral, principalmente das ações da saúde. Aí entra muito a ação do Ministério Público e também dos conselhos municipais de saúde. Quer dizer, esse controle social do SUS, esse controle tem ampliado muito essa fiscalização. Nós tivemos uma experiência em 2 eleições passadas, quando essa desmobilização foi muito grande, mas já de 2008, na eleição de 2008, isso já foi bastante aliviado. E nós esperamos que nesse ano de 2012 isso não venha acontecer. Vamos ficar atentos, tentando exatamente fazer com que esse nível de atuação aconteça durante todo o ano. Bacana. Doutor Anastácio, existe uma confusão entre as pessoas muito grande com relação a mortes por dengue e mortes por complicação. O que é que difere uma coisa da outra e por que sempre as mortes por complicações, o número é mais elevado? Não, na realidade o dengue grave resulta em complicações, né? Então, porque o dengue, digamos em clássico, em que o indivíduo apenas tem febre, dor no corpo, de um modo geral não há razão para matar. A morte decorre das agressões da própria doença a órgãos vitais, sangramento, choque, ou outras complicações até de natureza neurológica, ou no próprio fígado. Eu me lembro que numa das primeiras epidemias eu vi gente morrer de hepatite fulminante pelo dengue. Tivemos uma moça muito jovem que morreu de uma miocardite pelo dengue. Então o dengue, infelizmente, é uma doença de um modo geral benigna, mas quando ocorrem milhares de casos, nós vamos ter casos graves, né? Então, eu acho, inclusive, aqui só voltando para o negócio da notificação, muitos pacientes chegam com um quadro que é sugestivo de dengue, mas às vezes o médico põe virose, né? Ou muitas vezes na própria medicina particular,
é atendido, o indivíduo suspeito de dengue pede uma sorologia, que o paciente, quando recebe, muitas vezes não vai ao médico e aquilo fica... Então, a rigor, às vezes o diagnóstico não é tão importante para o paciente, a não ser quando é importante diferenciar de uma doença que tem um tratamento, digamos assim, específico, né? Mas é fundamental para se conhecer realmente a epidemiologia, para se desenvolver ações. Provavelmente nós não sabemos, talvez realmente as pessoas mais carentes tenham mais dengue, nem sei. O fato é que os quadros benignos na população de melhor condição socioeconômico-cultural, provavelmente esses casos são menos notificados. Talvez na medicina privada, às vezes o médico vê o exame depois, ele vai fazer essa notificação, termina, eu acredito, não fazendo. Ou mesmo no hospital privado, se o doente é atendido no emergência. Em resumo, é uma doença que está entre nós há muitos anos e vai nos agredir ainda durante muito tempo e todos nós estamos sujeitos. Então, cada trabalho que é feito pela população é um benefício que traz para os outros, mas traz para todos nós. Às vezes porque a doença, nós não sabemos quem vai ter a doença grave e pode ser qualquer um de nós. Então, acho que é um trabalho que tem que ser desenvolvido. O dengue é uma doença que requer uma ação continuada, infelizmente, mas o trabalho que é feito para eliminar o mosquito é um trabalho que só faz ajudar na casa, limpar a caixa d'água, limpar o pote, limpar a tina. Se nós analisarmos, é uma coisa boa, quer dizer, não traz nenhum... E não é um trabalho muito cansativo, mas é preciso que as pessoas se mobilizem, né? Até eu me lembro que há muitos anos atrás nós tentamos até criar o dia de mobilização do dengue, um dia na semana, mas realmente tem que ser todo dia. Solicitar as pessoas que façam ação continuada requer um esforço enorme, mas eu acho que toda vez que o poder público chama a atenção, a população realmente ajuda e é isso que nós temos que trabalhar nessa direção. Quem já teve, já sofreu, com certeza segue essas regras porque viu que a coisa não é brincadeira. Talvez, mas na realidade, numa população de muitos milhões de habitantes, esperar que só o indivíduo que... Mas não é verdade, porque você tem pessoas que têm um infarto do miocárdio, eu conheço pessoas, né? Continuam fumando, colesterol alto, alguns têm muita atenção, vão para a ginástica, como mais vegetais, mas outros continuam com a mesma desatenção de sempre. Nós gostaríamos que isso não acontecesse com o dengue. Uma questão importante que eu penso assim, concordo com o doutor Anastácio que a questão da notificação, ela provavelmente é muito menor no setor privado. E que por isso você não poderia afirmar que a dengue incidiu mais nas populações mais carentes, porque o setor público supostamente notifica mais. Mas uma questão que eu gostaria de levantar novamente em relação à notificação é porque como nós tivemos um isolamento de dengue 4 no Ceará... Onde é que foi? Em Morada Nova. Se torna muito importante nesse início de ano a notificação do dengue. Por quê? Porque nós estamos com um processo com equipes volantes da Secretaria do Estado e da Secretaria do Município tentando realizar isolamento viral quando se identifica o aglomerado de casos em qualquer parte da cidade, eu acho que em alguns outros municípios. Então, a notificação se torna... A notificação não é a confirmação do caso, é a notificação da suspeita. Porque isso poderia favorecer um isolamento precoce de uma nova cepa. Então, esse é um alerta que eu acho importante da gente fazer nesse início de ano para os profissionais de saúde. Que, na medida do possível, notifique a suspeita, que isso pode gerar um isolamento de uma nova cepa que não estaria circulando e uma série de medidas que devem ser desencadeadas no caso disso ocorrer. Bacana. Então isso eu acho uma questão importante. Doutor Anastácio, voltando aqui só, por que tem medicamento que não é recomendado quando é diagnosticado a dengue? A gente sempre ouve, inclusive em publicidade, evite esse determinado medicamento se você tiver... Aspirina, por exemplo, né? Não, na realidade, um dos problemas que se verifica nos pacientes com dengue, há um grande medo é sangramentos, né? Que é a dengue hemorrágica ou não? Não necessariamente. O fato é que todo medicamento que pode favorecer ao sangramento, como aspirina... Que afina o sangue. Afina o sangue, os anti-inflamatórios. Então, tende a se evitar. Como houve até um momento de se evitar paracetamol, porque muitos pacientes com dengue têm um certo grau de hepatite.
O fato é que cada caso deve ser avaliado, mas, em resumo, medicações que podem favorecer sangramento devem ser sempre evitados, anti-inflamatório e aspirina deve ser sempre evitado na suspeita de dengue, porque isso pode agravar o quadro. Só acrescentando no esclarecimento essa dúvida sempre nossa em relação a dengue hemorrágico, dengue grave, essa terminologia dengue hemorrágico é uma definição da própria Organização Mundial de Saúde, e ela diz que para que um caso de dengue seja classificado como dengue hemorrágico, ele tem que ter 5 critérios. Tem que ter sorologia positiva, tem que ter umas plaquetas abaixo de 100 mil, tem vários outros critérios. Então o que acontece na prática é que alguns outros pacientes não alcançam um dos 5 critérios e ele não pode ser classificado como dengue hemorrágico. O que não quer dizer que ele é menos grave. A prova é que eu tenho mais óbitos em casos de dengue com complicação do que dengue hemorrágico. Então, na prática, são casos complicados. Se é dengue hemorrágico ou não, é uma denominação que, por sinal, está sendo revisada pela Organização Mundial de Saúde. Mas, na prática, são tão graves quanto os dengue hemorrágicos, ou até mais vezes. Porque a letalidade é tão grande que a gente não consegue, talvez, escolher os 5 exames antes desse paciente vir a óbito. Então, alguns desses casos seriam dengue hemorrágico se eu tivesse tido mais tempo. Então, eu não medi 2 vezes o hematócrito para ver se houve uma concentração. Então, na prática, são casos tão graves quanto esses. A gente que não tem muita essa terminologia dengue hemorrágica, porque na realidade, quando isso foi estabelecido, era de óbito, as pessoas morriam com hemorragia, né? Então, até porque dengue hemorrágica a pessoa às vezes não sangra. Então, eu acredito que isso está mudando e realmente vai mudar, mas isso não tem a menor importância. O fato é que um paciente com dengue que está grave, ele deve receber toda a atenção, estando com sangramento ou não, porque geralmente o doente com dengue, quando tem um sangramento vultuoso, geralmente é muito difícil de controlar. Em resumo, o paciente com dengue que não está bem deve receber toda a atenção médica na unidade que ele está sendo atendido. Não ficou muito claro sempre isso para as pessoas e muita gente afirma que a dengue hemorrágica, essa que a gente está falando, ela se dá quando a pessoa já teve a dengue clássica e é contaminada pela segunda vez. Essa é a regra ou não? Não necessariamente. Agora, as pessoas que já tiveram dengue, as chances de ter dengue grave ou dengue hemorrágico são dezenas de vezes maior do que o indivíduo que teve dengue pela primeira vez. Isso não quer dizer que eu vou ter a terceira vez e vou ter um dengue grave, mas as minhas chances são bem maiores. E o diagnóstico ainda é a sorologia, o único, o mais preciso? Não, e isolamento viral, como falou, né? Você, por exemplo, eu acho que isolar, por exemplo, nós tivemos só um caso de dengue 4, claro que não, nós tivemos muitos outros casos. Nós fazemos pouca isolamento de vírus nos pacientes com dengue, né? E é evidente que o diagnóstico inicialmente é clínico, a maioria das notificações daquela de diagnóstico consulta clínico, lá do posto tá de certo? saúde. Desde que você está tendo muitos casos no local, com aquela clínica, isso fica inconfundível. Um caso isolado é mais difícil. E a sorologia sempre deve ser feita quando possível. É claro, quando você tem casos demais, você não tem como e não há necessidade. Agora, como o doutor Antônio falou, tentar isolar o vírus é importante para que nós saibamos o que está acontecendo e possamos ser mais enérgicos nas medidas, porque realmente um tipo novo que entra, ele expõe a população a casos muito mais graves do que os outros que estão ocorrendo. Secretário, a gente está começando o ano e o programa está chegando ao fim. Eu quero que o senhor convoque a população a participar, a saber que ela tem que contribuir sim para que a gente tenha um ano tranquilo aí de 2012 com relação à dengue. Essa convocação é fundamental. Seria um novo lembrete, né? Estamos começando o ano, o inverno está chegando e esse trabalho deve ser feito exaustivamente, né? Então, quem não vem fazendo periodicamente, não vem tendo esse trabalho semanal, que inicie agora nessa semana. Que vá no quintal, limpe todo o quintal, tire tudo que possa acumular água, até uma tampinha de garrafa. Às vezes a pessoa pensa que tem que ser um pneu, aí tira o pneu, mas deixa ali o copo descartável. Não, garrafa PET, tudo que possa acumular água deve ser ou coberto, ou retirado, botado no lixo, no saco fechado. Ter cuidado com o lixo quando coloca na rua, né, para o caminhão levar, também não deixar isso lá exposto, também colocar um saco, fechar. Então esse trabalho é fundamental. Receber bem o agente de endemias é uma outra coisa que eu peço. Muitas vezes o agente de endemia tem dificuldade de ir na casa, né? Quando chega na casa tem dificuldade de entrar, de fazer o seu trabalho. É fundamental que esse profissional tenha acesso. E também um apelo aos proprietários dos imóveis que ficam fechados, que oriente as imobiliárias, que oriente o vizinho, que deixe a chave em fácil acesso para que o agente de endemias possa fazer esse trabalho. Porque um imóvel fechado numa rua, a rua pode ter feito o seu trabalho todo mundo fez o trabalho.
Esse móvel fechado não fez, então A maçã podre do cesto, doença se transmite para todos. E o outro apelo é que os prefeitos, secretários de saúde, fiquem à frente dessa mobilização. Eu acho que isso é fundamental. O prefeito da cidade, o secretário de saúde tem que ficar à frente da mobilização, tem que articular com a sociedade, tem que ir atrás da secretaria, das outras secretarias. Essa ação da dengue não é só da Secretaria de Saúde. Tem que ir na Secretaria de Educação, pedir parceria, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Obras, ver o abastecimento de água, ver a limpeza da cidade, mobilizar com a igreja, né, com as lideranças, que é importante que toda a sociedade esteja envolvida nesse trabalho. O poder público e a população de uma forma geral. Bacana. Doutor Anastácio, sua recomendação, procura o posto de saúde no caso dos sintomas relacionados à dengue. Eu acho que não é só o dengue. Eu acho que as pessoas que estiverem doentes e não Acabar com estejam essa bem, automedicação, eu né? acho que deve procurar um serviço médico, principalmente numa cidade do tamanho de Fortaleza, que tem assistência. Até mesmo para saber se a assistência está sendo adequada para aquela população, para que se possa solicitar às autoridades para melhorar. Se a população não procura, fica difícil de nós avaliarmos a atenção que está sendo prestada àquela população. Ok, doutor Luciano, muito obrigado pela presença. Doutor Antônio Lima, muito obrigado. O Cena Pública de hoje vai ficando por aqui, ressaltando que todo mundo deve participar no combate à dengue, que faz bem para você, para mim, para toda a comunidade e a população cearense. A gente se vê no próximo programa. Obrigado pela audiência. Até lá.